Vocês caíram na fake news e vieram mesmo, hein? Nossa. Obrigado, Kelly, Paulo, professor Davi, pelo convite, a vocês por estarem aqui. Eu converso muito com os estudantes, sobretudo o curso Novos Talentos. Vocês conhecem o curso Novos Talentos do Povo? Quem não conhece, já vou começar dizendo que procure saber. Mas no curso Novos Talentos eu faço uma fala que é uma mistura da minha experiência, eu tenho 20 anos de O Povo, né, como vocês já sabem, e o que eu aprendi ao longo desses 20 anos. E eu entendo que, compartilhando essas lições que a prática me deu, eu vou poder ajudá-los a ir mais além e refocar o que está faltando, o que está precisando aí no processo de vocês, da própria universidade. E também é uma alegria muito grande, porque quando eu fiz jornalismo, eu não fui um grande aluno na escola, mas eu sempre tirei 10 em redação, em português e em história, que eu acho que como a maioria também daqui que faz jornalismo. Mas quando eu entrei na faculdade, foi um encontro assim de alma mesmo, assim, sabe? Quando eu entrei no curso, eu digo, cara, é isso aqui. A minha história é aqui. E então eu fiz um curso muito bem feito. Eu me entreguei total, assim, eu vi as meninas fazendo o vídeo da vinda aqui da aula, tudo que tinha na faculdade, eu me meti, eu tirei só 8, 9, 10 e tal. E aí eu trabalhei durante a faculdade inteira, estagiando, eu estagiava na Tribuna do Norte, porque eu fiz a faculdade em Natal, numa faculdade muito parecida com a Unicef, que é a Universidade Potiguar, e eu tinha família lá e fiz faculdade lá. E ao longo da faculdade eu já comecei a estagiar e tal, e aí eu quero contar uma história que vocês vão já entender. Não é para ser uma história longa, mas é porque é a nossa primeira lição, nossa primeira dica aqui da habilidade. Se sente? Eu vou ficar em pé. Não, eu vou ficar de costas, sente aqui. Então é o seguinte, no meio da faculdade eu conheci uma professora da Universidade de Trento, na Itália, e botei na minha cabeça que eu tinha que fazer um mestrado na Itália. E comecei a estudar italiano, e vou fazer mestrado na Itália, vou morar na Itália, sempre gostei muito de estudar, fiquei apaixonado pela comunicação. E foi uma viagem muito frustrada, deu tudo errado. Deu tão errado que quando eu cheguei até a mala foi extraviada. Certo? E aí eu cheguei aqui formado, sem emprego, sem um mestrado na Itália, sabendo falar fluente italiano. Eu dizia, gente, o que é que eu vou fazer com este italiano? Eu vou botar uma pizzaria? Vou fingir que eu sou, né, de Roma? E aí fiquei indo para o Diário, indo para o Povo, indo para Jangadeiro, me oferecer e ninguém queria. E aí fui fazer o primeiro curso de pós-graduação em assessoria de comunicação na Unifor. Então, a primeira coisa que eu quero dizer para vocês, quando todas as portas se fecharem, vão para as universidades. Porque é nas universidades que você tem contato com pessoas que estão no mercado, com professores que podem lhe ajudar, com professores que podem dizer onde é que está precisando de gente. Então, eu fui fazer esse curso de assessoria de comunicação e fui fazer 2 disciplinas lá na UFC, no mestrado de Sociologia, que eu digo, já que eu não fiz na Itália, eu vou fazer na UFC. Beleza. Morri de estudar para entrar nesse mestrado da UFC e fiquei em 9º lugar geral de 200 e tantas pessoas. Né? O mestrado de Sociologia até hoje é um mestrado muito concorrido. Fiquei em 9º lugar e na hora da entrevista, alguma professora da banca me reprovou. E aí imagina, né? Itália, tarará, mala extraviada, tudo errado, aqui, né? O mestrado e tal, pronto. O que é que eu vou fazer da minha vida? Errei. Né? Fiz uma faculdade tão bem feita, quero tanto ser jornalista, as pessoas acham que eu escrevo tão bem, mas isso não serve para nada. E aí, dentro dessa frustração, começou um novo ano, eu digo, gente, eu não vou ficar em casa, eu vou ser ouvinte na UFC. E aí fui ser ouvinte, nesse mesmo mestrado que tinham me reprovado, quando eu soube da vaga do Jornal O Povo. E aí eu saí correndo da UFC para levar o meu currículo lá para o Povo, e já tinha ótimos concorrentes, gente que já era do Diário, querendo ir para o Povo e tal. E aí eu cheguei lá com o currículo, e aí, quando eu fui contratado, o meu chefe, que hoje em dia é meu diretor, disse assim, você não é nem de longe o melhor candidato, mas você tem algo que nós precisamos nesse momento. Você é fluente em italiano. Porque eu chorava tanto por isso, eu sofri tanto pelo esforço que eu fiz, intelectual, de tempo, de tudo. Por que eles precisavam do italiano? Porque o Papa João Paulo II, que era um Papa muito famoso, numa época em que a igreja era muito mais poderosa do que hoje, estava morrendo. E nessa época a internet ainda era muito
né, a gente só tinha 2 computadores, quando eu entrei no jornal, só tinha 2 computadores conectados à internet. E esses tradutores que hoje em dia que você traduz tudo não existiam. Então, eu tinha que ligar para a Itália, arranjar fonte no Vaticano, parlare, e aí traduzir os sites, entrar no site da RAI, entrar no site dos jornais da Itália para traduzir. Então, foi assim. Então, outra dica, assim, gente, conhecimento nunca é demais. Você não aproveita aqui, mas lá na frente aparece, aproveita, e a vida fica dando esses cavalos de pau, e você fica, sabe? Então, assim, na hora, eu juro, eu fiquei com vontade de chorar na frente dele. Porque ele disse, você tem algo que a gente precisa, que é o italiano. Então, a maior frustração, né, desse início de carreira foi a solução para eu conseguir entrar no emprego onde eu estou até hoje, que eu fiz minha história. E aí entrei na redação, fiz o conclave, beleza. Acabou que o conclave é coberto pela política. Eu entrei na política, né? Como o Vaticano é um Estado, a política que cobre. E aí, quando eu fui para a política mesmo, eu não sabia nada de política. Eu passei 6 anos em Natal, Itália e tal, e aí eu só sabia quem era o Tasso. E aí o meu chefe disse, olha, ou você aprende, ou não vai dar para você ficar. E aí, gente, é outra conversa que a gente tem que ter. Jornalista estuda para sempre. Vocês aqui vão estudar técnica, e aí, ao longo da vida, vocês vão estudar tudo que vai aparecer para vocês fazerem. Porque a gente não lida com algo parado. A gente lida talvez com uma das atividades mais dinâmicas da vida humana na Terra, que é a comunicação. Né? E agora, sobretudo, né, quando eu me formei, era um cenário completamente diferente do de vocês. Né? E quando eu falei possibilidades aqui no tema da palestra, é porque eu entendo que hoje vocês têm muito mais possibilidades do que eu. Porque quando eu me formei, ou eu ia para o Diário, ou eu ia para o Povo, ou eu ia para a Jangadeiro, para Verdes Mares. Acabou-se. Né? Não tinha rede social, ninguém fazia nada, ninguém fazia podcast, ninguém fazia nada, era tudo pela imprensa formal. Né? Então, voltando. E aí, eu fazia organograma, os partidos, para poder entender. Então, assim, não tem nenhum assunto que o estudo e a vontade não faça que vocês dominem. Então, assim, todo convite que aparecer para vocês, para fazer o que for de assessoria de estágio, de evento, vão. Na época da faculdade, eu fiz tudo no mundo. Evento de gastronomia. Eu era de Natal, ninguém nem me conhecia, os professores sabiam que eu não tinha nem família, que eu vivia lá, que eu topava tudo mesmo. Eu fiz evento de gastronomia, eu fiz evento de decoração, eu fiz revista de perfil, tudo que me chamava eu ia, para eu aprender. E aí me preparava. Né? E aí entrei na redação, entrei na política e comecei a trabalhar. E aí eu quero conversar com vocês sobre versatilidade. A versatilidade é algo que a gente tem que desenvolver na gente. Ninguém nasce versátil, né? Você se torna uma pessoa versátil. E para isso você tem que se abrir a todos os assuntos. Então, eu era da política, mas quando precisava cobrir o Fortal, quem ia? Clóvis. Aí eu era da política, mas se precisasse cobrir a vinda, de um grande empresário daqui, a economia precisava de reforço, eu ia. E eu tenho uma história que eu sempre conto nas universidades, que às vezes o pessoal entra no jornal e vem me lembrar disso. Na época, vocês conhecem a banda RBD? Teve um revival, né, o RBD. Teve uma época que o RBD estava muito em alta, e o RBD veio fazer um show aqui em Fortaleza, e a redação é muito comum, cada editoria ceder um repórter para fazer coberturas especiais. E eu, metido, vou fazer nada. E eu peguei o bloco, coloquei loura, fulano de tal, ruiva, cicrana, taranã, beltrana, e fui. E aí escrevi o texto, tocava as músicas, eu via as pessoas chorando, eu dizia, você está com o nome dessa música, por que você está chorando? Tal. E aí escrevi o texto contando como tinha sido o show, olhava, vai a loura que cantou, Anaí. Não era Anaí, né? Acho que é, né, Anaí? Então, assim, não existe também pauta que com vontade você não faça, tem que querer. Né? Nada é pronto. Às vezes eu sinto, e agora eu vou fazer aqui uma crítica, não já é hoje que eu vou já apresentar, mas às vezes eu sinto que a geração atual, pela facilidade que vocês têm de muita informação e tudo muito rápido, tudo muito fácil, assim, eu sinto que vocês têm, as pessoas que a gente recebe lá no jornal, sobretudo no início, tem uma certa dificuldade de ir atrás, quer que a gente dê tudo mastigado, entendeu? E eu sou de uma geração realmente que o jornalismo era todo presencial. Não tinha esse negócio de WhatsApp. Hoje em dia você entrevista um ministro por WhatsApp.
né? Você entrevista a dona da Magalu por WhatsApp, né? Mas na época você tinha que ir para as portas dos gabinetes, para a porta da prefeitura, levar chá de cadeira e tal. Então já pensem nisso também. Nada é mastigado. E outra coisa, um dos grandes diferenciais do jornalista atual é o que consegue sair só dessa bolha do celular e do que está ali e vai atrás do que ninguém não vê, do que ninguém viu. É isso que vai fazer a sua diferença. Você percebeu o que ninguém viu. E aí, nessa história de perceber o que ninguém viu, uma cobertura muito marcante também, que eu quero citar aqui para vocês, foi, eu fui fazer, o Cid Gomes era governador na época e foi se casar, lá em Juazeiro, acho que foi em Juazeiro, e eu fui delegado pela política para fazer essa cobertura, porque estava tendo um conchave entre partidos, não era cobertura social, era cobertura política. E aí eu escrevi um texto misturando a relação dos políticos nas mesas com a festa, com o que tocou e tal. Então, esse texto foi, digamos assim, a primeira sinalização do trabalho que eu faço hoje. Mas essa visão de você conseguir olhar sempre o que está posto e o que não está posto, ela é essencial para o jornalista, né? Nós temos que ser como um analista. Quem já fez terapia sabe que o terapeuta geralmente interpreta o que você quer dizer, mas não disse, aí, né, fica naquele lenga-lenga, aí ele vem com alguma fala que vai bem dentro. E assim tem que ser o nosso olhar de jornalista. E aí eu quero chamar vocês para esse olhar de analista. O jornalista, ele não pode ser um espectador da vida. Nós não somos espectadores. A gente tem que ver a vida sempre de uma forma assim, contextualizada e analítica. Então, por exemplo, o torcedor comum, ele vai assistir um jogo, aí ele sai dali dominado pela paixão, né, pela tristeza, ele sai totalmente da razão. O jornalista, ele tem que ver aquilo com todas as informações que envolvem. O novo presidente, o novo técnico, o novo jogador, não sei o quê, se a torcida foi, se a torcida não foi, o que é que isso vai repercutir. Esse é o olhar do jornalista. O jornalista, quando assiste um filme, ele não pode ficar no lugar de uma pessoa comum que vai assistir um filme. Ele tem que saber quem é o diretor, qual é a mensagem, qual foi o contexto, quem produziu. E isso se torna natural dentro de nós. Você passa a ver a vida dessa forma. Então, por exemplo, eu sou corredor de rua. Eu vejo tanta pauta quando eu corro, porque eu corro pensando na cidade, eu corro pensando no trânsito, eu corro pensando no que as pessoas estão vestindo, no que as pessoas estão... Sabe, aí eu chego na redação e digo, olha, vamos fazer uma pauta sobre não sei o quê, vamos fazer uma pauta sobre não sei o quê. Hoje em dia, vocês adoram beber gin, mas há anos atrás, eu sou editor de gastronomia de jornal há mais de 10 anos também, anos atrás ninguém falava em gin aqui. E aí eu fui no supermercado e vi uma turma jovem assim, com jeans e tal, aí casei com outra coisa que eu vi em outro lugar, eu digo, gente, a onda agora é gin, o negócio agora é gin, vamos logo fazer essa matéria do gin. E esse olhar analítico torna você um grande pauteiro. E, atualmente, num mundo em que tudo é informação, ganha mais quem vê o que ninguém viu. Porque ver o que ninguém viu é muito difícil, porque todo mundo vê tudo a todo instante. Então, essa capacidade de análise, de ficar todo o tempo olhando para a realidade com muitos olhos, ela é essencial, se você quiser ser um jornalista diferenciado e que faça sentido no mundo hoje. Então, ao mesmo tempo que eu entendo que o mercado tem inúmeras possibilidades para vocês, em relação à época que eu me formei, vocês também precisam desenvolver muito mais habilidades do que quando eu comecei. Né? Porque quando eu comecei, bastava você ser de uma linguagem. Né? Você diz, eu sou jornalista de política do impresso. Hoje em dia isso não existe mais. Né? Todo mundo, você pode ser de uma editoria, ser mais de impresso, mas obviamente que vai ter um momento que você vai fazer uma rede social, você vai fazer um comentário na rádio, porque as redações do mundo inteiro são multimídias, são interligadas, são espaços conjugados. Então, essas habilidades elas são necessárias para a sua permanência no mercado. Né? E é interessante que vocês já comecem a trabalhar já agora durante a faculdade, para quando vocês chegarem, vocês estarem mais acostumados. Tá? Então, entrei na política, fiz essas matérias todas, etc. E comecei a... Tudo que eu ia, né, eu gosto muito de conhecer pessoas. O meu lance no jornalismo também é pessoas. Eu adoro história de pessoas. Né, e sou muito observador. Né, eu fico no aeroporto pensando assim,
onde é que ela vai? Será que ela vai estudar? Mas, entendeu? Então, nessa história, eu fui conhecendo também muita gente, né? Ia fazendo as matérias, ia me conectando, e aí outro assunto que a gente tem que conversar, network, né? O jornalista, ele tem que demarcar a presença dele aonde ele vai. Então, assim, network não é você sair, indo para coquetel, comer salgado, segunda, terça, quarta, sexta, não. Network é você chegar lá, saber quem é o responsável, o que é que ele quer mostrar, o que é que ele está fazendo. Opa, olá. Só beber uma aguinha aqui. E aí, nessa história, antes do network, eu queria falar também de outro assunto, ainda nessa história do olhar do jornalista, de ser esse analista, de ser esse observador, que é uma expressão que eu costumo dizer, que é desapaixonar-se. Gravem isso, certo? Quanto menos paixão, mais informação. Quanto menos paixão, mais informação. Então, assim, nós, ao longo da carreira, né, porque a gente vai vendo ídolos caírem, a gente vê políticos sendo denunciados, né, a gente vê grandes jogadores, né, se envolvendo em esses ídolos, né, que a gente tem na sociedade. Então, ao longo da carreira, isso vai naturalmente deixando o nosso olhar mais frio, né, sobre a vida. Assim, você fica, né, você não fica com grandes paixões, mas é bom vocês já irem logo trabalhando isso dentro de vocês. Sobretudo no mundo como a gente está hoje, que tudo chama muita atenção, né? Um mundo tão polarizado, com tanta... Então, assim, desapaixonar-se. Aí eu vou pedir licença para contar o exemplo da querida Kélia Kali, que sempre que voltava de uma pauta, voltava pulando na redação, apaixonada pela pessoa. Aí eu dizia, Kélia, senta aqui, vamos conversar, vamos lá. E aí eu começava a fazer perguntas sobre a apuração, sobre o trabalho da pessoa, sobre o assunto que ela tinha ido cobrir para ir esfriando o sangue dela. Aí depois, quando ela estava mais fria, eu dizia, Kelly, deixa eu lhe dizer uma coisa, você precisa ficar mais neutra, ver as coisas de uma forma mais neutra, porque senão você vai com entusiasmo. A gente não é para ir nem com entusiasmo e nem com antipatia, é para ir com nada, é para chegar lá e saber qual é. E aí, com as perguntas e com que a pessoa responde, com a sua observação, você faz o seu trabalho. Então, desapaixonar-se, gente, tá? Isso é um processo que o jornalismo faz, e assim, quem não faz esse processo de uma forma sistemática, corre o risco de cair, de causar problemas para a empresa que você trabalha, seja ela da imprensa, seja ela uma rede social, de uma hamburgueria, seja o que for. E aí eu quero contar um exemplo muito recente sobre como é importante a gente ter essa visão limpa da realidade. Eu tenho um amigo que é estrategista de um grande time de futebol, jornalista, um jornalista já experiente, com bagagem, e agora, recentemente, o time não estava bem, teve uma partida que o time se saiu mal, e aí ele, revoltado, apaixonado, ao invés de ele fazer o quê? O papel dele, que é pensar assim, não, nesse momento o presidente deve falar isso, deve falar aquilo, aí o time deve reagir da forma X. Foi o que ele fez, foi para o Twitter, né, o X, fazer post criticando a torcida, que é o cliente dele. Né? E aí o que é que aconteceu? A torcida, que todo mundo hoje em dia sabe da vida de todo mundo, né? PDF. Aí a torcida pegou o post que ele fez e fez uma confusão, e isso gerou uma crise no time, ele foi chamado e tal. Então, assim, quando você tem esse olhar para tudo que acontece na realidade, quando você é uma pessoa que já analisa naturalmente as coisas, que busca informação ao invés de querer sentimentos, e que se distancia do sentimento para fazer seu trabalho de forma técnica, o risco de errar é menor. Né? Porque aí você tem a sua análise mais racional. Eu até hoje, quando eu me sinto que tem alguma emoção demais no meu texto, eu peço para um editor ler. E aí tiro, diminuo. Ou então, até hoje, a gente vai já chegar lá na minha coluna, até hoje, quando eu escrevo movido por muita raiva da realidade, né? Raiva mesmo, da corrupção, né? da insegurança,
Quando eu sinto que aquilo dali saiu com mais coração do que com razão, eu muitas vezes deleto o texto e vou para outro caminho completamente diferente pelo meu compromisso com o leitor, porque aquilo ali não é um diário de bordo, né? A minha coluna é um trabalho sério que eu tenho que entregar contextualizado e justo. O justo nunca está errado. Então, o jornalista deve buscar sempre o justo. Tá? E aí, voltando aqui à minha trajetória, estava lá no Povo, comecei a gerar network, que a gente estava conversando sobre essa importância de você se conectar com pessoas, e aqui vocês têm um mestre nisso, que é o professor Paulo, de você fazer conexões verdadeiras e profissionais. E, gente, às vezes, quando a gente começa na comunicação, a gente vai fazer uma cobertura, né, com uma pessoa importante, um empresário importante, aí fica assim meio tímido, né? Não, fulano é tão importante e tal. Mas sabe o que eu aprendi? Com o tempo, as pessoas adoram falar sobre si e adoram falar sobre o seu negócio, ou sobre o seu partido, ou sobre não sei o quê. Então, basta fazer as perguntas, porque eles adoram falar para jornalista, sabe? Então, assim, a melhor forma de você se aproximar de uma pessoa é mostrar interesse no que ela faz e mostrar algum conhecimento. Então, é essencial o preparo para fazer uma entrevista. Né? Quando você vai fazer uma entrevista ou quando você vai para algo profissionalmente, você tem que entender daquilo. Né? Eu já fiz alguns trabalhos com o Paulo, né, com algumas empresas que ele atende, e eu estudo o máximo que eu posso. Eu já chego lá sabendo bastante, assim. Né? Eu já chego para a pessoa, olha, parabéns pelos 30 anos de empresa, a trajetória de vocês, né? Começou com aquela loja na Messejana, mas hoje vocês já estão aqui. Essa pessoa nunca vai mais esquecer de você, né? Porque você olhou no olho dela e mostrou o quanto ela está, enquanto você está interessado no que ela tem de melhor, que é o produto dela. Então, lembre-se disso, network verdadeiro, de qualidade e focado no que a pessoa faz, seja qual for a área que vocês forem trabalhar, atuar, seja na imprensa, assessoria de imprensa, sobretudo, tá? E aí, seguindo nisso, eu comecei a me tornar, dentro da redação, uma fonte permanente de fontes. As pessoas queriam assim, Clóvis, eu quero uma mulher solteira com 2 filhos que tenha comprado um apartamento no Minha Casa Minha Vida. Eu disse, eu acho que fulana dá certo. Agora eu quero um mega empresário que não sei o quê. Porque realmente, quando eu chego no lugar, profissionalmente, eu sempre dou uma filmada e tento entender mais ou menos quem é ali. Né? E é tão interessante que as pessoas esperam de nós, jornalistas, que a gente dê conta de tudo. Né? Então, tem um caso também que eu quero contar para vocês. Eu vou muito para a vernissagem, eu gosto muito de artistas das artes plásticas, acho esse lugar muito massa, acho artes visuais que limpam muito a mente. Então, eu frequento muito, galeria. Então, eu fui para uma vernissagem, e era muito badalada, muita gente, e entrou um cara com umas penas de índio aqui, de indígena aqui na orelha, e todo mundo chegava e dizia, Clóvis, quem é aquele cara? Chamou a atenção com os olhos pintados e tal. Hoje ele é um artista super famoso, mas na época ele estava começando. Quem é aquele cara, quem é aquele cara, quem é aquele cara? Eu digo, rapaz, quer saber de uma coisa? Cheguei lá, ele olhando um quadro, e disse, boa noite, meu amigo, tudo bem? Eu sou Clóvis Holanda, jornalista. Pronto, quando você diz que você é jornalista, você já se permite perguntar o que você quiser, porque você é jornalista. A nossa função é perguntar, não? Então, licença, porque você chegou, chamou muita atenção aqui no ambiente, eu queria saber quem é você. Aí ele disse, olha, eu sou o artista fulano, e tarará. E disso aí surgiu, foi uma pauta, uma capa do Videarte, né? A gente foi o primeiro a apresentar ele no jornal, assim, ele era uma revelação da época. Então, assim, não ter medo de perguntar, chegar e saber que esse é o nosso papel mesmo. O nosso papel, gente, é fazer o que as pessoas não fazem. A gente é o canal, permanentemente um canal. Né? E ao longo da vida de vocês, profissional, vocês vão se tornar um canal na família. Vocês vão, né? Hoje em dia, todo o pessoal, quando quer saber das coisas, se é verdade, se é mentira, me liga. Eu digo, pô, vamos pesquisar juntos. Né? E nessa coisa antes que eu esqueça, essa coisa da imparcialidade, eu trabalhei 12 anos na Câmara Municipal, junto com o jornal. Eu sempre tive 2 empregos. Há 6 anos é que eu só estou só no jornal, mas ao longo da minha carreira eu sempre tive mais de um emprego.
E eu trabalhei 12 anos na assessoria de imprensa de um parlamentar aqui, de Fortaleza. E eu nunca fui militante. Nunca. Eu sempre fui jornalista. Né? Então, assim, eu acho muito equivocado colegas que misturam as coisas. Né? Você pode ser entusiasta, você pode ser esperançoso, você pode acreditar na pessoa, você pode ter... E eu tinha esses sentimentos, né? Eu achava que era um político legal, justo, bacana, que fazia diferença, ético, mas nada disso me tirou do meu lugar de jornalista. Né? Então, assim, até hoje ninguém me taxou de ser de esquerda ou de direita, e olha que eu estou falando de um período pré-polarização. Hoje, então, não se aplica. Não faz sentido. Se vocês forem para a assessoria parlamentar, é incrível trabalhar na Câmara e na Assembleia. Incrível. Você entende tudo o que acontece nessa cidade. Você nunca mais vai olhar uma cidade com os mesmos olhos depois que você acompanha o diário de uma casa legislativa. Mas mantenha o seu lugar de profissional. Você não é militante. Né? Então, assim, isso é muito importante antes que eu esqueça. E levem isso, porque hoje, sobretudo, a gente vê muito, né, as pessoas muito inflamadas, e é a história da paixão. E aí, voltando nessa história de network, o jornal começou a me pedir para eu ter uma coluna social, e eu tinha muito preconceito. Tinha muito preconceito, porque eu fui jornalista para mudar o mundo, para melhorar a humanidade. Como é que eu vou ser colunista social? Eu vou nada. Não, mais para frente, mais para frente, mais para frente. Eu gosto das pessoas, eu gosto de festa, mas não vou você não. E chegou um momento que não tinha, que o jornal tinha uma pessoa que fazia isso há muitos anos, muito respeitada, e que eu era leitor dela, mas que estava finalizando o ciclo, e o jornal disse, olha, a gente vai, realmente ela está saindo, a nossa opção é você, e se não for você, vai ter que ser outra pessoa. E aí, naquela hora, eu pensei, gente, a empresa precisa, é o que eu tenho para dar, e é isso. Então, assim, é muito massa você ser setorista e você escolher a área que você vai trabalhar. As pessoas que gostam, sobretudo, de moda e de esporte no jornalismo, tem essa coisa, assim, muito forte, sabe? Quando a gente recebe na redação. Os meninos do esporte querem só esporte, e a turma que gosta da moda quer moda, e moda, e moda, e moda. Então, assim, você pode continuar estudando, viajando no seu tema e tal. Mas a gente não tem o luxo, gente, de ficar negando trabalho. E outra coisa, você pode se apaixonar por uma área que você nunca imaginou. Né? Quando eu entrei na política do povo, eu nem sabia o que diabo era política, eu só sabia que era o Tasso. E hoje em dia eu não consigo dissociar a minha vida da política. Eu tenho uma coluna social que fala de política, né? E de uma forma muito própria, porque eu me apaixonei pela política, né? E a política em todos os sentidos. Né? E me apaixonei pela análise, não é por ela. Né? Me apaixonei pela análise da política. Né? Por exemplo, eu fui sexta-feira para um evento que estavam todos os poderosos daqui. Né? Então, eu fico ali de longe, observando o jogo, quem fala com quem, né? Aquele teatro do poder. Obviamente, que tem muitos se aproximam de mim, vêm me cumprimentar, eu cumprimento e tal, mas eu mantenho sempre uma distância regimental. E isso me dá muito respeito. Por quê? Porque o pessoal sabe que o Clóvis não é de andar dentro de casa de político, de, sei lá, de empresário. Sempre é o jornalista. E aí, quando eu fui convidado para fazer a coluna, eu digo, gente, como é que eu vou fazer coluna? Eu não vou para Paris tomar champanhe. Eu sou um trabalhador da comunicação, né? Não faz sentido o que é que eu vou fazer em coluna social. Não, Clóvis, mas faça do seu jeito. E aí eu tenho que registrar aqui a minha gratidão ao povo, que sempre me deu uma liberdade absurda. Eu mesmo digo que esse pessoal é louco, deixar eu publicar isso. Não, me livre, eu não deixava. Entendeu? Então, eles me davam uma liberdade monstra, e eu fui. Aí fui e comecei com 2 compromissos. Primeiro, ser informativo, e segundo, não imitar ninguém. Né? Coluna tem muito estilo, eu digo, não vou imitar ninguém, e vou fazer meu trabalho informativo, de apuração, bem feito e tal. E aí veio a pandemia. Né? Eu comecei, estreiei, escrevi alguns meses, e veio a pandemia. E aí eu liguei para o jornal e disse, gente, eu não tenho condições de continuar, porque como é que eu vou fazer uma coluna se não acontece nada? Né? Está todo mundo dentro de casa, e não tem como.
E aí o meu diretor disse, olha, está tendo uma alta de assinaturas, né, tanto de impresso como de digital, a gente não pode abrir mão do seu espaço. E aí, gente, eu fui experimentar algo que nem a faculdade de jornalismo, e nem meus sonhos, e nem tudo que eu pensei, quando eu entrei nessa faculdade, que foi assim uma paixão mesmo, a faculdade, até hoje eu sou jornalista total. Foi a conexão com o leitor. Porque quando eu vi a pandemia e eu não sabia o que escrever, porque não acontecia nada, eu tive que criar. E aí eu fui explorar outras áreas minhas, que é uma visão mais humana da vida, que é pensar sobre os sentimentos das pessoas, que é fazer essas leituras que estão nas margens, mas não tão óbvias. E aí eu comecei a conversar com o leitor e a misturar os sentimentos que a gente estava sentindo todo mundo com informação. Então, por exemplo, quando eu via que uma pessoa importante tinha postado uma foto tomando a vacina, concorda que isso é informação? Bufo. Coluna de pandemia, né? Eu me lembro uma foto emblemática que foi, eu posso falar aqui porque é público, que foi o empresário Amarílio Macedo, que é dono do grupo J. Macedo, tomando a injeção naquela época, né, de negação, se a injeção presta, se a injeção não presta. E aí eu peguei e botei a foto bem grande na coluna, ele tomando vacina. Então eu fiz o meu trabalho jornalístico, e aí eu pude explorar um pouco mais esse meu outro lado, que aí gerou a conexão, que aí hoje eu tenho muita alegria e orgulho de dizer que eu tenho leitores fiéis, que mandam e-mail para mim, que contam histórias para mim, que é algo que os escritores vivem, né? Mas que eu não sabia que eu ia viver isso, né? Não estava preparado, mas é muito, muito gratificante mesmo. É algo que, na minha vida atual, é o que mais me gratifica. E aí veio o programa Pause, para a gente abrir já para as perguntas. E aí o jornal veio propor o programa Pause. Eu nunca tinha feito televisão, mas, como eu disse a vocês, a gente nunca diz não para trabalho. Eu digo, quer um programa de televisão, de entrevista? Eu digo, bora, tudo bem. Não gosto da minha voz, como a maioria das pessoas, né? Tenho dificuldade em me ver em vídeo, como a maioria das pessoas. Não tinha experiência, porque realmente o meu forte sempre foi texto, então nas cadeiras de rádio eu fazia roteiro, nas cadeiras de televisão eu fazia roteiro, tudo era texto, tudo meu era o texto. E aí eu digo, não, mas eu não vou abrir mão, né? Eu não vou dizer não, né? E aí me preparei, fiz fono para melhorar, para pelo menos achar mais possível, né? Me preparei, treinei, fiz muitos programas pilotos, e aí aquela história que eu estou dizendo para vocês, se você tem algo em você que você acha que não está compatível para você oferecer ao mercado, a hora de trabalhar é agora. Se for texto, gente, vamos para os cursos que tem aí, vamos ler muito mais. Se for a voz, tem um monte de curso de oratória, tem um monte de YouTube ensinando a falar. Se for a expressão das mãos, seja o que for. Se for a sua imagem pessoal, seja o que for. Nós não temos escolha, a gente tem que apresentar o melhor, né? E o melhor é o máximo que você conseguir ir. Então, é o que eu sempre digo para o Gé hoje, que trabalha comigo. Eu digo, a gente vai dar o melhor. Então, eu entro no estúdio todos os dias, todas as sextas-feiras, como se fosse o primeiro programa. E o meu maior troféu é quando acaba o programa, que o entrevistado olha para mim e diz assim, cara, tu sabe muito da minha vida. Caramba! Entendeu? A Vera Holtz, que eu entrevistei há 2 semanas, ela disse, tu sabe tudo da minha vida, porque eu sabia até o signo dela durante a entrevista. Agora isso é o quê? Estudo. É ouvir podcast, é ler entrevista. Eu passo 1 semana estudando a pessoa. O Marcelo Paes, que eu já entrevistei também, que é super exigente, né? Todo mundo conhece, ele bateu no meu ombro e disse assim, tu sabe tudo de mim, hein? Entendeu? Então, isso é trabalho, não é talento. Isso não é talento, isso é trabalho, isso é estudo. Entendeu? Então, o que eu quero deixar claro para vocês, que a gente tem nossa essência, a gente tem nossa vontade de fazer a comunicação, a gente se identifica com essa área, mas é uma vida de constante trabalho, constantemente aperfeiçoamento, estudo, entrega. Porque se você não se preparar dessa forma, você vai ser engolido por um mundo inteiro que produz comunicação, né? Como é que eu, Clóvis, posso fazer uma entrevista que seja relevante
estudando, fazendo perguntas que ninguém fez, fazendo o meu entrevistado falar o que ele nunca falou, levando ele a um nível de pensamento que ele nunca chegou a partir do meu esforço de trabalho. Né? Eu entrevistei o Max Peterson e aí ele fez uma história quando ele saiu e dizendo assim, gente, é tão legal quando a gente dá uma entrevista e responde assuntos que a gente nunca nem pensou, que a gente nunca foi perguntado, né? Então, o que eu fiz? Eu escutei 4 podcasts com ele, peguei mais ou menos assim, tudo que ele já tinha pensado, atualizei e apresentei. Né? Então, assim, isso não é o Clóvis que é incrível, isso é o jornalismo que nos possibilita por meio do esforço. Tá? Então, para a gente fechar e abrir para as perguntas, né? Eu queria terminar apresentando a vocês o George, que trabalha comigo, está ali, ó, com o celular. O George, ele trabalha comigo há 1 ano e meio, mais ou menos. Ele foi fazer a entrevista lá, ele era o candidato que menos tinha o que oferecer. Tudo que eu perguntei para ele era diferente, não sabia italiano, mas ele tinha tanta vontade, ele olhava para mim com tanta vontade, que tudo que eu dizia, que ele dizia assim. Eu pergunto muito onde é que a pessoa mora, porque como eu vou para muito evento, para mim é importante que a pessoa more mais ou menos perto, que são eventos noturnos, né? Aí eu perguntei, onde é que tu mora? Ele disse, longe, longe, longe. Aí ele disse assim, mas não se preocupe, que se precisar, o último ônibus é tal hora, e tererê, e papapá, e papapá. Aí eu olhei para ele e disse, rapaz, é o seguinte, a tua vontade é tão grande que eu vou dizer lá no RH que eu quero que tu trabalhe para mim. Aí o RH ainda me ligou, aí disse assim, Clóvis, tu tem certeza? Porque porque ele não tinha experiência e tal. Tu tem certeza? Eu digo, tenho. E agora está lá, a redação toda querendo tirar de mim, eu já disse que quem tirar, eu boto a petiga grande, a pessoa nunca mais dá uma manchete que presta. Então, amigos, é o seguinte, o mundo hoje vive para se comunicar e se comunicando permanentemente. As empresas hoje, todas têm mini redações. As empresas hoje, todos querem contar a sua história de uma forma diferenciada, de uma forma com um olhar diferente, profundo, tocante, que possa chegar nas pessoas de uma forma marcante, ao mesmo tempo ética, politicamente correto, bem apresentado esteticamente, que seja algo que marque, mas assim, dentro de uma linguagem que o mundo hoje faz. E ninguém pode fazer isso melhor do que um jornalista. Me desculpe, mas ninguém pode fazer isso melhor do que um jornalista. Não tem influenciador, não tem youtuber, não tem ninguém que bata a técnica do jornalismo. Não tem, certo? Todo mundo tem seu espaço, todo mundo tem seus empregos, todo mundo tem que ganhar seu dinheiro. Mas o jornalista, ele tem técnicas e ele pode fazer isso de uma forma, assim, muito completa, e que faz muita diferença para quem acessa esses conteúdos. Então, é uma alegria estar aqui com vocês, espero ter contribuído e vamos ter perguntas, né? Então, vamos lá. Gente, eu só contar uma história rapidinha com o Clóvis sempre foi já apostar nos estagiários, né, Clóvis? Então, na equipe éramos eu, Emanuel e Julie, e eu lembro demais quando o Roberto Bolonhos faleceu, que é o Chaves, né? E a Ana Nadaf, que é a diretora de redação, chegou para o Clóvis numa quinta-feira, sexta-feira, não lembro direito, e disse assim, Clóvis, peça a Julie para... Ele não deixou nem ela terminar a frase. Eu tinha 2 meses de Jornal Povo. Ele, quem vai fazer essa matéria é a Kelly. Kelly, vem cá. Aí lá vou eu, desesperada, 4 horas da tarde, 2 meses de Jornal Povo. Meu Deus, como é que eu vou encher uma página de mundo? Senhor, socorro. Mas saí de lá meia-noite, mas entreguei. E a outra coisa que eu ia dizer também... Essa história de apostar em estagiário, o Clóvis sempre tinha essa coisa de tragam as pautas, que é o que eu estou tentando fazer com vocês no NPJ e ali reorganizar, né? E aí eu sempre fui muito apaixonada pelo Celton Mello. Desde criança, eu olhava para ele e dizia, ai, meu Deus, como ele é lindo, né? Como que as pessoas podem achar o Danton se lindo ao Celton? E aí eu botei na minha cabeça que eu queria entrevistar o Celton Mello. E o Clóvis comprou a ideia, porque ele sempre comprava todas as minhas ideias.
E a Mamá também, apaixonada. Aí, ele estava estreando aquela série sobre psicologia que ele fez, e foi no tempo em que ele estava dirigindo o filme da minha vida, que foi o primeiro filme dele como diretor. E aí o Clóvis, vá atrás dele. Aí liguei para a Globo não fazia assessoria dele, era uma assessora particular. E aí eu consegui o contato dessa assessora, falei com ela. E aí ela bem assim, sabe, né? Sabe. Ela bem assim, né? Manda aí as perguntas, vê se ele vai responder. Eu acho difícil que ele responda, porque ele está isolado no Rio Grande do Sul, mas manda. E aí eu mandei, passou o prazo, acho que era 1 semana, 10 dias. O Clóvis me perguntou, eu disse, não, Clóvis, não responderam. Eu disse, então vamos passar para frente, né? E aí, mais uns 10 dias depois, uma semana aproximada, não lembro, eu recebo um e-mail da assessora, dizendo assim, Kelly, por favor, fale com o seu chefe e veja se ele pode reconsiderar a matéria. Eu sei que extrapolou o prazo. É porque o Celton respondeu. Inclusive, as respostas dele foram tão incríveis, como ele nunca fez para ninguém, que eu fiz questão de mandar para você. Aí eu até mostrei para o Clóvis nessa época. Aí ele dizia assim, perguntas interessantes. Faz tempo que não vejo um jornalista assim. Diga a ela que eu respondo sim, com todo carinho, né, com toda a atenção, que ela espere só, sei lá, mais 5 dias, 10 dias, eu não lembro. E aí eu cheguei para o Clóvis, assim, meu Deus do céu, Clóvis, pois vamos embora esperar. E aí eu consegui essa permissão dele e realizei um grande sonho de criança, de uma pessoa que sempre esteve distante de mim, que eu achava linda e tudo, mas que eu nunca pude chegar perto, né? E aí, no ano seguinte, ele veio lançar o filme da minha vida aqui, no Norte Shopping, no cinema do Norte Shopping. E eu fiquei muito emocionada nesse dia, porque eu fui. E aí, quando eu cheguei lá, aí eu falei, oi, Celton, deixa eu te contar uma coisa. Eu não sei se você vai lembrar, mas ano passado, eu me chamo Kelly, sou do jornal O Povo. Aí ele, você é a jornalista das perguntas interessantes? Ai, meu Deus, gente, o Celton Mello disse para mim. Você é a jornalista das perguntas interessantes? Eu falei, sou eu. Ele, gente, realmente é aquilo. Fazia muito tempo que eu não via alguém perguntar algo tão interessante quanto você. E eu quero dizer que se eu fui capaz de romper essa barreira, inclusive na perspectiva intelectual, né, a minha sorte foi ter um chefe como esse, que puxava minhas orelhas quando eu chegava muito emocionada por causa da mulher que veio de Minas Gerais, montou um restaurante e não sei o que, e eu chegava realmente emocionada, né? Mas ele me moldou. E, engraçado, para terminar, enquanto você falava, Clóvis, eu olhava para o Iago, né? E eu me via em você, porque na sala, toda essa consciência que você me deu lá, quando eu fui seu repórter, essa consciência transborda hoje na sala de aula, com essa importância de você levar o jornalismo muito a sério, né? E, mais uma vez, agradecer a você por isso. Paulinho me pediu para passar as perguntas, são 3 perguntas, mas me pediu para fazer uma pergunta antes, tá? Vou fazer 2 bem rapidinhas. Primeiro, eu queria que você comentasse como que o jornalista ele pode ultrapassar a barreira da pós-verdade, essas fake news, essa sistemática da polarização. E eu queria que você nos contasse o que você ainda sonha de fazer no jornalismo. Importante a gente conversar sobre isso também. Quando eu comecei no jornalismo, a gente era os donos da verdade, né? Porque a imprensa e a técnica jornalística e tal. E hoje em dia o mundo está como está. Então, o que é muito importante a gente demarcar? Diferentemente de quem sai falando o que quiser, o jornalista ele não fala, ele escuta. Então, quem está falando são pessoas que têm a autoridade intelectual, institucional, para dar aquela opinião, porque as pessoas confundem isso. Então, eu fico sempre reforçando isso na minha própria família. Eu digo, gente, quem está falando não é o jornalista que escreveu, é o desembargador, é o ministro, é o delegado, é a institucionalidade, é o médico. Então, por exemplo, a gente vive num mundo hoje em que as pessoas querem opinar sobre saúde sem ser médico, né? Para dar um exemplo. Então, é necessário a gente demarcar sempre que a técnica jornalística ela é o império da verdade, porque, na verdade, você não está falando, você está ouvindo e transmitindo para a sociedade a opinião de quem tem realmente autoridade para opinar sobre aquilo. Agora, isso é um desafio contemporâneo em que todos nós estamos envolvidos para além do jornalismo, né? Isso aí envolve o futuro global, né? Isso aí é uma questão bem maior que pode colocar em risco até o futuro da espécie, né? Essa questão ela é até filosófica, né? Conceitual,
quando você pensa nessas mega estruturas que dominam a comunicação mundial. Mas a gente pensando aqui na nossa realidade aqui, hoje, a gente tem que demarcar sempre, deixar muito claro, sempre que eu vou falar, em qualquer lugar, sem ser com um estudante, eu demarco assim, gente, porque a técnica jornalística, ela nos permite levar para a sociedade a voz daquelas pessoas que estudaram e tal. No programa, quando eu já entrevistei alguns médicos no programa, gente, eu faço um estudo para chamar um médico para o programa, eu faço assim um levantamento, se a pessoa é ética, se a pessoa é séria, se a pessoa, sabe? Eu vou dar só um exemplo para vocês. Eu fui para uma endocrinologista, pessoa física, e, enfim, bacana, num prédio e tal, e aí quando acabou a consulta, eu mandei os exames para ela, ela disse, siga a sua vida, tá tudo bacana e tal. Eu disse, como assim? Não tem uma vitamina D? Não tem nada? Ela disse, não, você está ótimo, siga a sua vida e tal. Eu falei para ela, eu disse, olha, você é muito ética. Porque a gente vê um mercado, né, de, infelizmente, profissionais da saúde cada vez mais mercenários, né, fazendo tudo por dinheiro, injetando soro nas pessoas, inventando milhões de terapias que não fazem sentido, nem tem comprovação científica. Então, por exemplo, é esse tipo de médico que o jornalista tem que se apegar, que é o médico sério, ético e com compromisso social, com compromisso com a justiça. Tá? Eu estou num momento de muita realização, assim, o programa me realiza muito, mas eu queria muito fazer um programa tipo um Roda Vida, assim, sabe? Um Roda Viva entrevistando várias pessoas e, sabe, um talk, assim, com várias pessoas ao mesmo tempo, entrevistando várias pessoas, porque eu também me apaixonei por essa coisa de apresentar e de TV, e aí agora eu estou nessa vibe, tá? Gente, como eu disse, então, 3 perguntas. Quem quer fazer uma pergunta, por favor, levanta a mão. Só um pouquinho. Só o Diego. Diego, meu bem. Meu bem, são 3 pessoas só, gente, que levantou a mão, tá? Meu bem, um minutinho. Nossa, vai ser rapidinho. Gente, um minutinho. A pergunta Clóvis, boa noite, me chamo Diego, sou aluno de jornalismo aqui no período da noite, um prazer estar falando com você, parabéns pelo seu trabalho, lhe acompanho nas redes sociais e fiz uma pergunta antes da aula magna, foi apurando informações, que eu vi que a Vera Holtz, pegando o gancho que você falou, fez um espetáculo aqui na semana passada, estava em cartaz no TJA, e eu vi uma postagem sua no Instagram que estava marcando algumas partes do livro do Sapiens, que a peça dela falava sobre isso. E eu queria, é um livro que contém 500 páginas, é um livro muito grande. E eu queria saber assim, como foi a preparação para essa matéria, o que é importante destacar num livro tão grande para uma entrevista que... Eu quero saber quanto tempo durou. Se ela estava aqui, sei lá, semana passada, quanto tempo deu para fazer a apuração das informações, para entrevistar ela. E eu vi também, depois da postagem, que você leu esse livro com 40 anos, há bastante tempo, e mexeu com você, é um livro que mexeu com você. Eu queria saber como foi essa apuração, o que foi interessante na entrevista, e a última pergunta é, você falou sobre jornalismo esportivo, jornalismo político e o jornalismo cultural, como é que está o mercado? Eu me interesso muito por essa área, como eu falei aqui no começo, eu sou uma folha em branco, eu não sei o que vai acontecer, e eu estou nessa de descobrir. Então, eu queria que você falasse sobre o jornalismo cultural e a Vera Holtz. Eu tinha lido o Sapiens, né, como você disse, é um livro incrível, inclusive indico a vocês, ler o Harari, o livro O Sapiens. Então, foi o que eu fiz. Eu começo a estudar para a entrevista, geralmente no domingo anterior. Eu entrevisto sexta, aí no domingo eu faço exercício ouvindo podcast da pessoa que eu vou entrevistar. Então, eu ouvi várias entrevistas dela sobre a peça. Então, a peça eu já sabia tudo, né, quem era o diretor, como é que ela montou, como é que foi montado, entendeu? O livro, como eu só leio riscando, então eu fui rever um pouco o que é que tinha me chamado a atenção quando eu li o Sapiens, né? E aí eu atualizo isso para o mundo atual, eu trago sempre para o mundo atual, tá? Eu já entrevistei padres famosos e eu coloco todas as questões que eu quero, com jeitinho, mas coloco, entendeu?
eu falo sobre a inserção da política na religião, eu falo sobre preconceito, agora tudo com jeito. Agora, assim, a minha técnica de entrevista é o seguinte: primeiro eu dou a bola para a pessoa, né? Então eu começo logo pelo que fez ela querer me dar entrevista. No caso dela foi a peça, né? Então primeiro ela falou da peça e tal, aí depois a pessoa vai relaxando e eu vou entrando mais. Agora, quando a pessoa se senta, eu já explico mais ou menos assim: olha, aqui é um programa que eu aprofundo um pouco, né? Porque o meu público, gente, é de 35, 70% da minha audiência fica entre 35 e 60 anos. Esse nicho, que é o meu nicho, é um nicho carente de entrevistas mais profundas, que tem uma visão maior, né? A gente tem, sem demérito aos youtubers que fazem entrevistas rindo e tal. A intenção do meu programa nunca foi essa. Então, eu posso até rir com a pessoa, se vier isso, mas a intenção não é fazer humor, eu não, sabe, é uma entrevista mesmo, né? Então tem gente que se emociona, né, quando fala e tal. Então a preparação é o básico, amiga. Hoje em dia ainda tem podcast, né, que antigamente não tinha. É procurar as entrevistas que ela fez, né, e dei uma olhada no Instagram dela, que ela tem aquelas fotos, né, de arte e tal. E é isso, aí você vai, né? E eu tenho um produtor que trabalha comigo, que é o Rafael, que é bem da cultura, que ele não está aqui. O Rafa é um poeta, assim, e aí ele pega o meu roteiro e ele ainda dá uma poetizada em cima, sabe? Ele ainda dá um tchan, assim, aí na hora que eu vou apresentar, ele mostra para mim, eu digo, ficou lindo e tal. Aí eu digo, bote. Todo mundo que trabalha comigo, eu encorajo mesmo, gente, eu quero que a pessoa se solte. A minha missão, eu digo para o George todo dia, você vai brilhar, viu? Então é isso. Sobre o jornalismo cultural, a gente mora numa cidade que tem muita oportunidade na cultura. Se você parar para pensar, o tanto de galeria que tem nessa cidade, galeria de arte contemporânea, instituto de arte, galeria de artesanato, que abriu só mês passado, abriram 2 galerias aqui. Né? Aqui tem um mercado de artes visuais e de design muito pujante. Se você for para qualquer exposição, tem que ter um texto de apresentação, tem que ter um book, né? Geralmente as pessoas fazem aquele catálogo. Então, assim, o jornalismo cultural não é só a matéria do videoarte, ela é também, mas é muito carente de gente que tenha o jornalismo para as subjetividades, né? Para você conseguir ver o que não está posto, né? Você escrever sobre uma peça de teatro, você escrever sobre música, você escrever sobre uma obra de arte, isso aí realmente demanda que você tenha um feeling para isso, né? Então, muita gente, eu, por exemplo, vou até contar aqui para vocês, eu estou me preparando para fazer a primeira curadoria de arte esse ano de uma exposição, que é justamente fazer o quê? Me sentar com o artista, entender qual é a proposta, ver as obras de arte e fazer daquilo uma história, que a pessoa entre e acompanhe aquela exposição como uma história, entendeu? Porque, na verdade, o nosso papel é criar fios condutores que as pessoas entendam o que é que elas estão vendo, né? E é por isso que eu digo que a gente não pode ser espectador, porque a gente tem que apresentar as coisas para as pessoas, os fatos, as realidades, né? Então, aqui, tem uma agenda cultural muito grande, né? Muito evento, tem essa parte cultural mais cult, tem muitos equipamentos culturais, e as empresas, hoje em dia, por conta do ISD, por conta do compromisso social, estão cada vez mais querendo investir nessa área. E para tudo isso precisa ter um jornalista que pense, que diga que faz sentido, que consiga amarrar a intenção da empresa com o assunto, entendeu? Então, é para isso que você faz esse trabalho, para a empresa não chegar com um produto sem sentido, entendeu? Eu fui editor do videoarte durante muitos anos, também trabalhei na Secretaria da Cultura 1 ano e meio, lá na chefia da comunicação, ao longo desse período, quando eu era de outras áreas do jornal, e tem muita coisa, gente, tem os quadrilheiros, tem o artesanato, tem muita coisa. Agora, tem que pensar para além da caixa. E eu diria para vocês, assim, se eu puder dar uma dica de mercado, eu acho que vocês poderiam pensar também em como empreender, vocês mesmos serem pessoas
que vendem a comunicação de vocês. Uma vez eu fui fazer uma fala lá no Museu da Fotografia, eu conheci uma menina incrível, que é jornalista, e ela tem uma empresa que é ela vende storytellings para as empresas, né? E aí ela faz, assim, narrativas incríveis, com texto e tal. E aí, quem quer, assim, realmente algo mais bacana, mais bem feito, com mais sentido, contrata ela. E ela vive disso, entendeu? E ganha super bem. E estava lá e tal. Então, assim, pensem também como é que vocês poderiam fazer de vocês um serviço para vocês oferecerem, né? Coisa que na época, oportunidade que na minha época não existia, né? Por isso que eu ficava com o meu currículo impresso na porta do povo, me humilhando. Oi, Clóvis, boa noite, me chamo Max. E em determinado momento da sua fala, você falou um pouco sobre o jornalismo neutro, né? Só que, assim, era algo até eu já tinha como verdade, de certa forma, que eu já ouvi professores falando em sala de aula, inclusive, que é muito difícil, aliás, que praticamente inexiste esse jornalismo isento, né? Que é muito difícil o jornalista ele não se colocar na matéria. E aí eu queria que você falasse um pouco mais sobre isso, sobre como o jornalista ele pode ou não colocar um pouco mais de sentimento dele próprio no conteúdo. Você tem toda a razão. Toda atividade humana nos coloca, né? Toda atividade humana tem muito da nossa essência. Quando eu falo para se desapaixonar, é para você não perder a noção do que você está fazendo. Para você não fazer algo entusiasta e entrar dentro da matéria. Sabe, assim, de uma forma que você se mistura com aquilo. Sabe? Você tem que fazer uma narrativa e você tem, por exemplo, vou lhe dar um exemplo. Você tem que falar da emoção do torcedor e não a sua. Você tem que falar da emoção do técnico. A sua arte vai estar em dizer que o Marcelo Paes se ajoelhou, botou a mão na cabeça. Nessa hora ele foi abraçado pela mulher dele, a Jade. Mas, ao mesmo tempo, o jogador fulano de tal não respeitou a cena e saiu. Então, a sua arte é narrar isso com sentimentos, mas é o sentimento do observador. Entendeu a diferença? Senão, você entra no lugar do meu amigo, que começa a julgar. A torcida poderia ter... E aí, é outro papel do jornalismo, que é a análise. Se a gente está falando de matéria é matéria, análise é análise, é outra conversa. Se você, ao longo da sua carreira, virar um analista, uma pessoa que tem, um comentarista, né? Se você virar um comentarista, que é uma pessoa que atingiu um estágio, né, que tem autoridade para comentar, aí você comenta. Eu achei que fulano errou naquela hora e tal, mas aí é outra fase, né? Você tem que ir galgando esse espaço até chegar lá, nesse nível de ser um comentarista. Por exemplo, hoje na minha coluna, eu tenho a liberdade de brincar mais, né, com opinião, com sátira e tal, mas é após 20 anos de jornalismo, né? Só no Povo, quase 20 anos. Então, isso aí é uma linha tênue, né? Kélia Kali, muitas vezes eu dizia aqui, não é você, aqui é não, vamos limpar aqui, isso aqui, né? E tem outra coisa, né, que eu queria também alertar para vocês. Hoje, né, vocês, sobretudo, são de uma geração que, diferentemente da minha, vive num mundo em que todo mundo opina o tempo inteiro sobre tudo por conta das redes sociais. Então, é um esforço ainda maior que vocês vão ter que fazer, porque quem tem facilidade para ficar fazendo história, né, hoje em dia, todo mundo quer achar tudo ao mesmo tempo. E aí o exercício do jornalismo, ele é o contrário, né? Você vai ouvir, analisar, observar e transmitir. O jornalismo hard news, entendeu? Então, no jornalismo cultural, por exemplo, as pessoas adoram querer entrar fazendo poesia. É uma conversa que eu faço muitas vezes. Eu digo, sente aqui, vamos conversar. A pessoa não apura, a pessoa não pergunta, a pessoa não traz um número de bilheteria, a pessoa, o espetáculo é um sucesso. Por quê? Como? O que é que garante?
Porque o sucesso é subjetivo. Né? Agora, se você disser assim, o espetáculo já foi visto por 50 mil pessoas em 30 cidades, praticamente todas as sessões lotadas, o que representa um sucesso dentro do cenário da dramaturgia brasileira. Beleza. Entendeu? No esporte, se você quiser falar de elogiar um jogador, você tem que ter dados que sustentem, entendeu? Esse elogio, que diga assim, fulano é um destaque. De tantas partidas, ele marcou tantos gols, perdeu apenas tantas jogadas, o que coloca ele dentro do organograma do time como um destaque na mão do técnico fulano de tal. Senão, tu vai ficar falando igual os jogadores. Foi bom o professor, tererê, entendeu? E não é nosso papel. Né? Nosso papel é informação. Informar. Muito. Quanto mais informação, melhor. Quanto mais informação, melhor. Né? E quanto menos opinião, não tem negócio de opinião. Quem trabalha comigo, eu digo logo assim, tire todos os seus adjetivos. É o que eu mais digo para o já hoje. Agora ele já aprendeu. Negócio de adjetivo, não. Para quê? Não tem nada a ver. Você não tem nada que achar nada. Você tem que dar informação. Você tem que, eu quero, cara, isso aqui é massa. Eu vou mostrar por que é massa. Entendeu? Iago, egresso da casa. Obrigada por estar aqui, Iago. Oi, Clóvis. Oi, gente. Aquele tinha me falado assim, vai fazer só uma pergunta, mas é porque é impossível não comparar vocês dois são muito parecidos. Um dia desse, quando eu e Kelly trabalhávamos juntos, eu cheguei de uma pauta, que foi a primeira pauta que eu tinha tido contato e perguntar para o governador Elmano e tal, e aí eu falei para Kelly assim, Kelly, não sei o quê, não, e eu cheguei, eu sentava do lado dela, aí ela pegou assim no meu braço, amor, vamos parar de se emocionar? E aí eu segui minha vida. Mas a conversa que você trouxe para a gente girou muito em torno de enxergar o que as pessoas não conseguem ver. E aí eu queria saber como é que eu posso, enquanto jornalista, trabalhar a minha visão para enxergar o que as pessoas não conseguem ver. Assim, quem eu consigo consumir que costuma fazer isso, como eu consigo consumir entrevistas e ver o que foi que faltou na pergunta da pessoa. Queria ter assim, um exemplo mais palpável, uma coisa prática. Isso aí é um exercício permanente, assim, né? Não tem um manual. É a experiência, a maturidade também que vai lhe dando esse repertório. Mas, assim, a base de tudo é o preparo, é se preparar. Né? Assim, não tem como você fazer nada sem se preparar. Eu não entro na entrevista sem me preparar. Impossível, certo? Impossível. Eu leio o máximo que eu puder daquilo, até para não gastar o tempo da pessoa. Né? Eu não vou me sentar na frente de uma pessoa que tem uma carreira brilhante, que chegou no lugar para fazer pergunta óbvia. Entendeu? Então, isso aí é experiência. E, assim, vocês, como jornalistas, gente, é básico a leitura diária de notícia. Né? Assim, é básico. Eu, há muitos anos, todo dia de manhã, eu escuto os 3 podcasts dos jornais. Eu treino, eu acordo 5 da manhã para fazer meus exercícios, aí eu escuto a entrevista da Natuza Neri, a entrevista do Café da Manhã da Folha e o do Estadão. Né? Aí eu escuto esses 3 podcasts, chego em casa, vou ler o jornal, depois vou dar uma olhada na internet, depois dou uma passada nas redes para ver o que está pegando, e aí eu começo a desenvolver o fio da coluna. Né? A minha coluna tem dia que eu escrevo textos com mais assuntos, né? Eu não consigo entregar esse texto todo dia, é quando não vem eu respeito e faço uma coluna mais informativa, mas é básico, assim, gente. Eu vou dizer para vocês a mesma coisa que eu digo para minhas filhas. Assim, influenciador, blogueiro, está ganhando o dinheirinho dele, vamos atrás do nosso. Tá? Assim, não tem como ficar perdendo tempo com o look do dia. Se querem ser jornalista, é leitura, minha gente. É leitura, todo dia você tem que ter um espírito de jornalista. Acompanhar o que acontece, as grandes discussões, as opiniões, entrevistas aprofundadas, ver como é que as pessoas entrevistam. Né? Eu, quando estou escutando entrevista de quem eu vou entrevistar,
eu fico pensando assim, a pessoa, não, essa pergunta, gente, que pergunta, não, por favor. Entendeu? Ou então, poxa, foi dentro, viu aí? Está entendendo? E aí, daquilo eu já vou, né, seja qual for a área. Tá bom? Mais alguma? Eu estou de boas. Pode falar daí? Eu me chamo Daniel Galber, sou fotojornalista, já trabalho na área já há bastante tempo. Não precisa. É assim, parabenizando pela sua vinda aqui, mostrar um pouco da sua trajetória. A minha trajetória também está a caminho. Pretendo e quero entrar no Jornal O Povo, estou no processo, né? E assim, eu não pretendo escrever. O meu olhar é que é minha escrita. Eu fotografo. Né? Eu já fiz diversos freelances para o Jornal O Povo. Né? Carnaval. E a pergunta? Não, a pergunta é sobre a questão do olhar fotográfico. Porque eu não escrevo, eu fotografo. O que é que você tenha a nos dizer, no geral, o que é que um fotógrafo, o que é que um fotojornalista pode mostrar para a sociedade? O fotojornalista só vai conseguir ver o que é importante se ele também acompanhar a sociedade da mesma forma, porque senão ele vai fotografar o óbvio. Né? Lá no jornal, você deve conhecer, a gente tem jornalistas premiadíssimos, né? Como o Fábio Lima, por exemplo, e as fotos dele que são premiadas nacionalmente são justamente porque elas têm um tom crítico. Ele consegue captar momentos que falam muito, né? E que são fotos que se tornam eternizadas, assim, né? Ele até postou esse dia uma foto dele que vai ser exposta agora em Paris e tal. Então, o fotojornalista relevante, ele também precisa fazer esse esforço de acompanhar tudo o que está acontecendo, para ele poder ter essa reflexão rápida quando ele passar algo na frente dele. Tá?